Fala pessoal, tudo belezinha? Pessoal, vamos falar hoje dica e ensinamento. Você sabe a diferença? Pode ter certeza que isso influencia muito na tua carreira, porque são fatos bem diferentes. Eu tenho algumas histórias de dica e de ensinamento que mudaram a minha vida. Então já sabe, né? Se tu ficou curioso, fica nesse vídeo até o fim, porque vai valer a pena, beleza? Segue a vinheta! Esse vídeo tem o apoio aqui da DFC Investimentos. Conheço uma empresa que trabalha com rentabilidade. Você sabia que hoje no banco a sua rentabilidade na poupança varia entre 0,2 e 0,3 ao mês? Sabia disso? Sabia que trabalhando conosco, conhecendo o nosso trabalho aqui, tu pode ganhar até uma média de 2% ao mês? Ficou curioso? Me chama no Instagram aqui ou deixa um comentário aqui no YouTube, porque nós atendemos o Brasil inteiro, beleza? Vamos pro vídeo. Então assim pessoal, por que eu resolvi fazer um vídeo falando de dica e ensinamento? Muito simples. Dentro da nossa carreira, normalmente, nós sempre queremos atalhos. Nós sempre queremos e almejamos aquelas dicas rápidas para que resolver os nossos problemas. É ou não é? Só que muitas vezes aquela dica que a gente recebe, ela pode servir só para aquele dia. É muito diferente de um ensinamento. Por que eu tô falando? Por que eu tô trazendo esse tipo de assunto aqui para vocês? Por exemplo, nem sempre aquela pessoa que vai te dando dicas é a pessoa mais aconselhável para isso. Por quê? O que já aconteceu comigo, eu vou contar aqui para vocês. Dentro do mercado que eu já trabalhei e tal, às vezes nós gostamos de certas pessoas, nós temos uma certa, como é que eu posso dizer? A gente se agrada com certas pessoas e outras não, tá? E infelizmente, ai, coceira. E infelizmente, o que acontece? Dentro do mercado profissional, nós não entramos nele para fazer amigos. A gente entra nele para pegar a melhor informação, para pegar o melhor conhecimento e crescer na carreira. É ou não é? Se tu não concorda comigo, comenta aqui, comenta aqui. Antes de eu terminar o vídeo, vamos lá, já deixa teu comentário aqui. O que aconteceu comigo? As pessoas que tu tem mais afeição, por exemplo, normalmente no início são as pessoas que tu mais escuta, porém nem sempre elas têm a melhor solução, a melhor argumentação. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Quando eu entrei no mercado imobiliário, você já faz alguns anos e tal, tu começa a querer conhecer o mercado, tu quer conversar com pessoas, tu quer entender como que o mercado funciona e tal, beleza. E às vezes as pessoas que tu mais te aproxima, que tu mais te agrada, a pessoa conversa contigo, às vezes é uma idade parecida e aí tu começa a trocar ideia e tal, nem sempre aquela pessoa tem a melhor informação, tem o melhor ensinamento. Por exemplo, eu entrei no mercado imobiliário com 30 anos, mais ou menos 30 e poucos anos, e aí quando eu entrei, eu fiz amizade com um colega lá que também tinha 30 e poucos anos, tá? Ou seja, já tinha uma semelhança de idade e tal. Fiquei amigo da pessoa, a gente começou a conversar e tal. Só que depois de um tempo, eu descobri que aquela pessoa, ela tinha entrado no mercado há pouco tempo também. Há pouquíssimo tempo. Então, às vezes eu escutava umas dicas dessa pessoa que eu tinha uma certa afeição, e só que ela estava há pouco tempo no mercado. E aí, tinha pessoas com muito mais experiência que eu particularmente já não gostava de conviver muito, já não tinha uma certa aproximação. Às vezes são pessoas com mais idade e tal, e aquelas pessoas têm uns ensinamentos muito mais interessantes, ensinamentos muito mais profundos. E aí o que acontece? Às vezes essa dica que vem de uma pessoa que tu tem mais afeição, nem sempre ela é a melhor. Às vezes é melhor pegar um ensinamento, alguma coisa que engloba todo um contexto muito maior.
E isso é um grave problema que os profissionais têm dentro das áreas que atuam. Porque tu entra, aí tem um grupo de pessoas e tal, normalmente tu tenta fazer amizade o mais rápido possível para tu se sentir dentro da empresa, do projeto e tal, é normal isso, né? A gente quer fazer amizade o mais rápido possível para ficar tranquilo e tal e a produção melhorar. E aí o que pode acontecer? Nem sempre essas pessoas que tu te aproxima, elas vão te dar o melhor ensinamento. Normalmente, essas pessoas elas podem ser maravilhosas para serem teus amigos, para tu curtir uma festa, curtir um chimarrão, curtir uma cervejinha, mas nem sempre é a melhor dica, o melhor ensinamento de uma pessoa com mais experiência. Eu digo isso, pessoal, porque às vezes tem muitas pessoas experientes que têm muito conhecimento, porém a gente não tem uma certa afeição por elas. Pode acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado com as dicas que a gente recebe e com os ensinamentos que a gente recebe. Nós temos sim que procurar entender o mais profundo possível essa informação. Por exemplo, eu quando entrei de novo no mercado imobiliário, eu gostava de pegar a opinião de mais de uma pessoa. Eu gostava de pegar a opinião, uma dica rápida, né? Uma dica rápida de quem estava perto de mim, e aí eu escutava aquela dica, mas eu nunca ficava satisfeito com apenas uma resposta. Eu sempre procurava outras pessoas que eu sabia que tinham muito mais experiência, que já podiam me dar um ensinamento muito maior, e aí eu trocava uma ideia. Olha só, o que tu acha sobre isso? Qual a tua opinião sobre isso? Só que quando eu fazia essa pergunta, eu não falava que eu já tinha uma resposta, eu ficava frio, entendeu? Eu ia com toda a humildade do mundo, ia conversar com essa pessoa mais experiente, tá? E como é que eu fazia? Eu chegava nessa pessoa e falava a seguinte frase: pô, meu amigo, tu que tem muita experiência, tu que entende bastante desse mercado, tu já deve ter feito muitos negócios, tu poderia me ajudar nisso, nisso, nisso? Qual a sua opinião sobre isso? Ou seja, como essa pessoa era muito experiente e eu não tinha tanta proximidade, eu gostava de bajular um pouquinho essa pessoa. Qual o problema? Não é errado. Porque eu sabia que a pessoa era boa, eu sabia que a pessoa era um excelente profissional. E qual o problema? Tu pedir uma ajuda elogiando ela um pouco. Faz bem para todo mundo, você não faz mal para ninguém. E aí a pessoa pode ter certeza, isso é até um gatilho mental, tá? Eu falo muito de gatilhos mentais aqui no canal. Nós temos até uma playlist só de gatilhos mentais que eu vou deixar nos cards aqui, tá? Entra lá nessa playlist porque tem uns 6, 7 vídeos só de gatilhos mentais, muito legal, tá? Então, voltando, eu gostava de puxar assunto com essa pessoa, mas dando essa bajulada, qual o problema em elogiar ela? Porque eu sabia que a pessoa era boa. E pode ter certeza, se eu chegasse nessa pessoa, cara, me ajuda nisso, 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 talvez ele até poderia me ajudar, mas a resposta com certeza seria bem mais sucinta. Então eu chegava, pô, cara, tu tem bastante experiência, tu vende bem, eu sei que tu é um dos melhores aqui da empresa, se não for incômodo, me ajuda com isso. E isso também é educação, pessoal. Não custa nada tu elogiar uma pessoa. Ou às vezes a palavra bajular pode ser até feio, mas vamos falar em elogio. Elogio o profissional que ele é, porque eu sei que ele é um profissional bom. Ele tem um histórico, ele tem um passado de vitórias, de vendas, de sucesso. Beleza, pessoal? Então o vídeo é esse, já sabe, né? Te inscreve aqui no canal, porque nós colocamos vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras. E ativa o sininho também para não perder as notificações. Beleza? Aquele abraço, valeu!